Hello my friend, Naldo por aqui, e hoje nós vamos falar de fundo imobiliário. Há um tempo atrás nós já havíamos gravado um vídeo sobre fundo imobiliário e hoje nós vamos falar aqui, dando uma continuidade sobre o que você precisa saber na hora de escolher um fundo imobiliário. Se você não sabe exatamente o que é um fundo imobiliário, eu te convido para assistir esse vídeo. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, vai aparecer na tela aqui no canto um card e você vai ser redirecionado para esse vídeo, assiste lá. Se você está assistindo pelo Instagram, vai no link da nossa bio, tem um acesso lá para o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar também esse vídeo ou pesquisar no IGTV o nosso vídeo sobre fundos imobiliários. E aqui nós vamos dar algumas dicas, são especificamente 6 pontos, que vão te auxiliar na hora de escolher qual fundo imobiliário investir. O primeiro ponto que você precisa levar em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário, e acredito que na hora de fazer qualquer investimento, é saber o porquê. Por que você está investindo? Qual é o objetivo que você quer? Quero investir por investir. Eu acredito que você não deveria começar por aí. Você precisa ter de fato um motivo, um objetivo atrelado a isso, porque aí você vai saber para que aquele dinheiro vai servir, né? Se de repente é um dinheiro que você está investindo, que você está com expectativas a curto prazo, fundos imobiliários acredito que não performam bem em curtos prazos, né? Investimentos em fundos imobiliários, eles são de médio a longo prazo. Então você precisa se perguntar o porquê que você quer investir em fundo imobiliário, porquê que você quer fazer qualquer investimento. Porque se você não tiver um motivo, um objetivo para esse dinheiro, não vai ser útil esse investimento para você. Você pode precisar desse dinheiro e perder o dinheiro ao resgatar ele. Então, assim, primeiro você precisa se conhecer e saber o porquê que você quer investir em fundo imobiliário. Depois que você já souber o porquê de querer investir, você precisa buscar fundos imobiliários grandes, né, que tem multiativos. Existem diversos fundos imobiliários que só tem um ativo. Existem fundos imobiliários de shoppings, galpões logísticos, de lajes corporativas. E acredito que não é o ideal você escolher um fundo pequeno que ele só tem um ativo. Então busque fundos imobiliários que têm diversos ativos. Tem muitos galpões logísticos, tem várias lajes corporativas, administram vários shoppings. Não adianta você ter um fundo com multiativos, onde eles também só tem um inquilino, porque se de fato esse inquilino quebrar, o fundo não adianta ter vários ativos. Então busque também fundos grandes que tenham multiativos e multi-inquilinos, né? Com isso você vai estar diminuindo o risco de perder dinheiro com esse fundo imobiliário que você vai investir, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é você fazer uma diversificação. Como eu já falei, existem fundos imobiliários de shopping, de galpões logísticos, de lajes corporativas. Acredito que nessa época de pandemia, fundos imobiliários de shopping, né? No começo os shoppings estavam todos fechados, então sofreu um pouquinho. Em compensação, fundos imobiliários de galpões logísticos, onde a demanda por compras online aumentou, esses galpões aí precisaram ser bastante utilizados, né? Galpões de logística. Esses fundos com certeza sofreram menos do que os fundos imobiliários de shopping. Então, assim, ter uma diversificação pode te proteger, pode não, vai te proteger nessas ocasiões, né? O quarto ponto é você olhar para o preço do fundo imobiliário. Existe dois indicadores, que é o preço da cota e o valor patrimonial. E aí esse preço sobre o valor patrimonial, ele vai te dar um número, e esse número, quando ele é igual a 1, significa que o preço daquele fundo ele está de acordo com o seu valor de mercado. Esse cálculo, né, o P sobre o VP, essa taxa ela vinha maior que 1, significa que ele está sendo negociado maior que o seu valor de mercado. Se ele vier abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado abaixo do valor de mercado. Então, tem que ficar atento a esse indicador. Existem vários sites que você pode consultar esses indicadores, não precisa ficar preocupado em fazer cálculo. Existe um site chamado Status Invest, que você coloca o nome do fundo lá e já te dá todas as informações do fundo. Você pode
tá pesquisando os fundos e analisando fundo a fundo por ele, né? Vou deixar o link do Status Invest na descrição desse vídeo, mas se você colocar lá no Google Status Invest, ele vai te direcionar para esse site. Mas não se prenda somente a esse indicativo, o P sobre o VP, né? Somente a esse indicador. Analise também a performance desse fundo, né? Como ele vem performando durante o tempo. Lembrando que rentabilidade passada, né, não garante a rentabilidade futura, mas é interessante você olhar como ele vem performando durante o tempo. Analise também o quanto de dividend yield esse fundo ele está pagando, que é o dividendo que o fundo imobiliário ele distribui, né, que é o valor do aluguel que ele distribui para os cotistas. Então, assim, leve em consideração esses números, faça essa análise para definir qual é o fundo que você vai investir. O quinto ponto que você precisa se atentar é pesquisar sobre o gestor do fundo, né? Cada fundo imobiliário ele é administrado, ele é gerido por uma empresa, por uma pessoa. Então, no site da B3 você consegue ver toda a relação dos fundos imobiliários. Então, e lá também ele te dá informação sobre esses gestores, sobre essas empresas administradoras. Pesquise, busque lá quem é a empresa, pesquise sobre a empresa, tente conhecer, estudar o gestor do fundo para minimizar qualquer risco. E o último ponto que você precisa ficar atento é analisar quais são os ativos que esse fundo imobiliário ele tem. Quais são os shoppings que ele administra, quais são as lajes corporativas, quais são os galpões logísticos. Então pesquise, busca no Google, tenta buscar informações de como aquele shopping tá, se tá legal, as pessoas estão frequentando, tenta buscar informações de como tá os ativos desse fundo, para que de repente você não invista em um fundo imobiliário onde os ativos não estão bem cuidados. Então são esses os pontos que você precisa, você que está iniciando aí em investimento em fundos imobiliários, não sabe qual escolher, tenta começar por esses pontos, analisar os fundos imobiliários, levando em consideração esses pontos que a gente citou, para que você escolha bons fundos imobiliários para estar investindo, né? Então, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com mais pessoas, para quem sabe você conhece alguém que está pensando em iniciar a investir em fundos imobiliários, essas dicas podem ser úteis para essa pessoa. Então manda esse vídeo para ela e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!